Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele o manto vermelho. Zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Levem-no vocês e crucifica-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: Pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: Você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: Vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifica-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: Não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali, eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: Mude a inscrição de Rei dos Judeus para Ele disse: Eu sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, um para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: Em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que diziam: Repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: Mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: Esta é sua mãe. Naquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa.
Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de hisopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: Está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança, e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo, que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali.